Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui. Gente, está muito gostoso essas reflexões pela manhã sobre casamento. Afinal de contas, falar de relacionamento, falar de família, falar de unidade, comunhão é muito bom. E hoje eu vou falar sobre como sair fortalecido da crise. Como é que a gente sai fortalecido da crise? Você, mulher, fortalecida de uma crise. Saber sobre isso faz toda a diferença. Não saia daí, fica comigo até o final e você vai orar para que casal hoje? Hoje eu vou orar pelo pastor Oswaldo e para sua esposa Cleide. Oswaldo e Cleide, eu vou estar orando. E você, coloque o nome aqui de alguém para o qual você vai estar orando, intercedendo, buscando ao Senhor para que a bênção de Deus alcance também estas pessoas. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. Que o Senhor abençoe você em todas as áreas da sua vida. Fique comigo até o final que eu vou falar também sobre a nossa tarefinha. Você está fazendo todas as tarefas? Eu espero que sim. Você já deu um like aí? Se não deu um like, dá um like, certo? Coloca o nome da pessoa aqui. Escreve aqui, eu vou sair fortalecido da crise. Isso mesmo. Eu vou sair fortalecido da crise. Mateus capítulo 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus nunca prometeu uma vida cristã isenta de dificuldades, de tribulações, de provas, de problemas. Muito pelo contrário, ele disse assim, olha, a estação da chuva vai vir, a estação da chuva vai acontecer. Todas as duas casas, tanto a edificada sobre a areia como a edificada sobre a rocha, passaram pela chuva que caiu torrencialmente, pelo soprar dos ventos, pelo transbordar dos rios, que combateram contra aquela casa. O segredo estava na base, o segredo estava no fundamento, o segredo estava sobre o que cada um construiu a sua casa. Como sair fortalecido da crise? Barbara Russell disse o seguinte: seu casamento é fortalecido à medida que os dois aprendem a transformar tragédias em triunfos e tornam-se vencedores em vez de vítima. Vou repetir. O seu casamento é fortalecido à medida que os dois aprendem a transformar tragédias em triunfos. Bom, muitas coisas podem desencadear uma crise na relação conjugal. A morte de um filho, o desemprego do marido, o desequilíbrio financeiro, a impotência sexual, a frigidez da mulher, o nascimento do primeiro filho, a necessidade de acolher os pais em casa, doenças, um acidente que colocou um dos cônjuges em uma cadeira de roda, um filho que assume o comportamento homossexual pode provocar uma crise na relação conjugal, na relação pais e filho, um filho que se envolve com drogas, uma filha que engravida do namorado e o mesmo não assume a criança, uma mudança de casa ou de cidade contra a vontade de um dos cônjuges, um filho com um problema mental, a necessidade de acolher um irmão em casa e tantas outras coisas podem provocar e desencadear uma crise. Agora, como se comportar durante a crise para sair fortalecido da crise? Aqui que está a chave. Como se comportar durante a crise para sair fortalecido da crise? Primeiro passo: mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Mantenha-se aberto para buscar ajuda e aprender com outras pessoas. Jairo e sua filha, que morreu, isso está lá em Marcos capítulo 5, ele
coloca em jogo sua reputação, ele assume vários riscos e ele corre em busca de ajuda e encontra em Jesus. Sempre haverá pessoas com mais experiência que poderão ajudar. Presta atenção. Pode ser um membro da família, um irmão, um amigo ou alguém da liderança da igreja que trabalha na área do aconselhamento. Então, mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com quem já está à frente em relação a você e seu cônjuge. Segundo, vou repetir, como se comportar na crise para sair fortalecido dela. Não ouça os mensageiros do caos. Lembra dos amigos de Jairo? Jairo esperando por Jesus, que estava indo com ele na sua casa, e chegam os caras e dizem: ô Jairo, esquece, vamos preparar o velório, o enterro, sua filha morreu. Aí Jesus, percebendo que Jairo ficou meio assim, Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. A pergunta é: a quem você está ouvindo? Seus amigos mensageiros do caos? Ou Jesus que está dizendo: não temas, crê somente? Cuidado, em tempo de crise, a quem você ouve? Ou a quem você está ouvindo? Ouça quem ouve a Deus. Ouça os que têm o Espírito de Jesus. Em terceiro lugar, na crise, mantenha os canais de comunicação abertos. Isso mesmo, mantenha os canais de comunicação abertos. Se existe um tempo que a gente precisa se comunicar, conversar, dialogar, é quando estamos atravessando por uma crise. É nesses momentos de turbulência que o casal precisa conversar muito, dialogar e discutir construtivamente. Então mantenha os canais de comunicação sempre abertos. Em quarto lugar, evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna a crise mais intensa e prolongada. Preste atenção, se existe um momento que a gente precisa olhar para frente, é na crise. Se existe um momento que a gente precisa olhar para frente, é quando estamos vivendo um momento de turbulência, de tempestade. Olhe para frente. Não permita que o passado torne o seu momento de crise mais complexo, complicado, pesado e prolongado. Olhe para frente. Olhe para frente. Em quinto lugar, não use o cônjuge como bode expiatório. Não use o cônjuge como bode expiatório. Sabe, o Adão fez isso. Quando Deus confronta Adão, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Não. Assuma a sua parte da responsabilidade e não transfira para ninguém. Assuma a sua parte e ore, ajude, coopere. Não use o cônjuge, nem a família dele como bode expiatório. Enfatize os sentimentos positivos de um para com o outro e não dê muita atenção aos sentimentos negativos. Focalize as qualidades do cônjuge. Em sexto lugar, saiba que o casamento é o único jogo em que ou os dois ganham ou os dois perdem. Vou repetir, o casamento é o único jogo onde ou os dois ganham ou os dois perdem. Em um artigo para a revista Seleções, o psiquiatra Pittman disse: não há como ganhar contra o cônjuge. Ou vocês dois ganham ou os dois perdem. O casamento é o único jogo onde os dois ou ganham ou perdem. Em sétimo lugar, seja sensível para perceber a presença de Deus. Seja sensível para perceber em meio à crise a presença de Deus. Este é um recurso espiritual poderoso. Concordo quando alguém diz que sua razão para a esperança é sua fé em Deus. Preste atenção. A percepção da presença de Deus te faz mais paciente, perdoador, e leva você e seu cônjuge a vencerem mais depressa a raiva, a ser mais positivos e apoiar um ao outro. Em oitavo lugar, administre o problema com inteligência emocional. Olha, na crise nós precisamos de muita inteligência emocional. Eu já passei por crise financeira, já passei por crise no meu relacionamento conjugal, já passei por crise no processo de educação com os meus filhos, já passei por crise existencial.
E se existe um momento, um tempo que você tem que lidar com tudo com muita inteligência emocional, é esse. Esse momento de crise, esse tempo de crise. Nono lugar, lute contra a tempestade motivado por aquilo que gera esperança. Lute contra a tempestade motivados por aquilo que gera esperança. Os chineses talvez tenham sido os primeiros a reconhecer a natureza dupla da crise. Sua palavra para a crise é escrita com 2 caracteres. Um significa perigo e um que significa oportunidade. Olha que coisa interessante. Para o chinês, a crise pode significar perigo ou oportunidade. A crise é, de fato, mais do que apenas um problema. É um momento decisivo, uma catalisadora de forças para quebrar velhos padrões, evocar novas reações e determinar novas direções e novos inícios. Reflita nas palavras deste verso. 2 espiam pela janela. Um vê a lama e o outro estrelas de verdade. Então 2 prisioneiros estão olhando pela janela. Um só vê a lama, o outro só vê estrelas. Tudo depende da sua perspectiva. Em Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, Paulo diz que a tribulação produz. Então, olhe para o seu momento difícil na perspectiva da fé. Lute contra a tempestade motivados por aquilo que gera esperança. Eu quero orar com você. Olha, eu tenho ainda aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que eu quero abordar com você amanhã no próximo devocional. É muito importante o que eu estou tratando aqui hoje. Como vencer ou como sair fortalecido da crise. Como sair fortalecido da crise? Mantenha-se aberto para receber ajuda. Não ouça os mensageiros do caos, mantenha os canais de comunicação abertos, evite a todo custo viver no passado, não use o seu cônjuge como bode expiatório, saiba que o casamento é o único jogo onde os 2 podem ganhar, seja sensível para perceber a presença de Deus, administre o problema com inteligência emocional, lute contra a tempestade motivados por aquilo que gera esperança. Amanhã eu continuo e agora eu quero orar com você. Agora eu quero orar por você. Hoje eu vou orar pelo pastor Oswaldo, pela pastora Cleide. E você vai orar por quem? Por quem que você vai orar? Nós precisamos orar uns pelos outros. Essa é a lei da mutualidade. Eu quero orar. Eu sei que o Espírito Santo me levou a compartilhar esta palavra, porque eu sei que muitos casais estão vivendo um momento difícil, principalmente nesse tempo aqui, tempo de perdas de entes queridos. Muitos casais estão vivendo momentos de crise, como a filha. Esses dias eu fui procurado por um casal pedindo socorro para a sua filha. Outro dia, um casal me escreveu dizendo, esse casal é cristão, e disse, olha, meu filho se declarou homossexual e foi embora de casa. Isso gerou para a família, para o casal, assim, uma tristeza, uma angústia, um estresse. Quantos estão vivendo um tempo de crise por causa da situação financeira? Não sei. Uma coisa é certa, Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito que nos guia, que nos conduz, Espírito Santo que conhece o que nós não conhecemos e que sabe o que nós não sabemos. Espírito Santo que esquadrinha, que sonda. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, neste devocional, nós entramos na presença de Deus em oração para interceder. Interceder pela mãe que sofre, pelo pai angustiado, pelo casal que está vivendo um conflito, Pai, por famílias que estão vivendo um tempo de deserto, de prova, por causa de situações negativas que aconteceram.
mas a tua palavra diz que a tribulação produz, e produz peso de glória, produz caráter, produz maturidade. Que nós saibamos fazer uma leitura mais positiva dos momentos de dor e de crise que passamos. Ah, Senhor, sopra através do teu Espírito para refrigerar a alma, para fortalecer o coração, para vivificar, para dar direção. Ah, Senhor, eu creio que neste momento o teu Espírito está agindo, o teu Espírito está trabalhando. Aonde quer que você esteja, seja alcançada, seja alcançado, seja ministrada pelo Espírito do Senhor, que te fortalece, que te dá graça, que te dá sabedoria, que te dá discernimento, que te dá força. Aonde quer que você esteja, receba o toque do Espírito, receba a manifestação do poder do Espírito, receba a graça do Espírito. Ó Senhor, tira todo medo, toda angústia, toda dor, toda tristeza, toda insegurança. Senhor, enche esse meu irmão do Espírito Santo, enche esse meu irmão de graça, de alegria, enche o meu irmão do Espírito Santo. Pai, nós oramos. Agora eu quero colocar diante de Ti todos os nomes que foram colocados aqui embaixo. Pai, o Felipe, a Alessandra, o Jefferson, Senhor, o presidente da República, nós também oramos por ele, o nosso Brasil, a nossa nação, a cidade do meu irmão, da minha irmã. Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos a manifestação do teu poder na realização de um grande milagre. Ah, Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor se manifeste com poder e glória nesta família, nesta casa, neste lar, nesta vida. Meu irmão que está desviado, que volte para casa. Pai, o meu irmão que está afastado, que volte para casa. Meu irmão que está enfraquecido, fraquecido, Pai, fortalece, vivifica, levanta, restaura. Agora eu quero orar, Pai, pelo pastor Oswaldo e a Cleide, a pastora Cleide, esse casal tão precioso, esse casal tão querido que o Senhor levantou no Mato Grosso para fazer toda a diferença, onde quer que eles estejam, que a tua boa mão esteja estendida sobre ele. Abençoa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ministerialmente. Abençoa este casal, Senhor. E eu oro não só por ele, mas pelos filhos, pelos genros, noras, netos, projetos. Oh, cobre o teu filho, continua fazendo prosperar a sua jornada e que eles continuem sendo uma inspiração para todos nós. A tua bênção sobre eles, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe sua família. Agora, veja só, você está mandando esta palavra para pelo menos 21 pessoas. Me ajuda aí. Manda essa mensagem para 21 pessoas. Se você não deu o seu like ainda, dá o seu like agora. Agora, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo: eu vou sair fortalecido da crise. Escreve aqui: eu vou sair fortalecido sempre da crise. Não perca amanhã a segunda parte desta mensagem. Eu tenho algo de Deus para compartilhar amanhã com você. Se você precisa de ajuda no seu casamento? Conhece alguém na sua família que precisa de ajuda? Você é advogado ou advogada e sempre tem gente procurando para fazer divórcio? Antes de você fazer qualquer divórcio, manda aqui para a nossa casa de restauração de casamentos, tá? Está aí, ó, casamentocurado.com.br. Agora, e a tarefa de hoje? Você vai lá no meu Telegram. Eu vou deixar a tarefa de hoje lá no meu Telegram. Você não pode perder. Todos os dias eu estou disponibilizando lá uma tarefa. Vai lá e baixa a tarefa para você fazer, ou você, ou com o seu cônjuge, ou com a sua família. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo devocional.